Que história é essa de Arrascaeta de saída do Flamengo? Já bate um desespero em nós flamenguistas, porque o Arrascaeta ele é peça fundamental desse time. Eu vou estar falando sobre essa situação. Vou estar falando também sobre a situação do jogador Alan, do Galo. Essa situação que o Galo está fazendo jogo duro, o Flamengo está querendo trazer o jogador e até então não fechou com o jogador por conta do Galo, mesmo o Flamengo apresentando ali o valor que eles querem. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. E é você que tem feito esse canal chegar em lugares altos. E é você que tem feito esse canal crescer. Então vamos lá, vamos para as primeiras notícias. E a primeira notícia que eu vou estar falando aqui é a do Alan. A questão é a seguinte, gente. O Galo tem feito jogo duro. O Galo pediu 10 milhões de euros e o Flamengo apresentou 7 milhões e meio. Aí o Galo não aceitou, recusou a proposta do Flamengo. Depois chegaram ao consenso, o Galo pediu 9, o Flamengo apresentou esses 9 e até agora eles não responderam. E a questão é a seguinte: agora vai ter uma carta na manga para o Flamengo, para o Alan e para os seus empresários para poder tentar facilitar essa negociação. O Galo tem uma dívida com o Alan. E caso o Alan reivindique essa dívida, o Galo vai ficar mais afundado em dívidas ainda. Então, o Galo tendo dívidas do jeito que está, se afundando cada vez mais, tendo que vender jogador, no caso o Alan já é um que tem que ser vendido, para poder ajudar o clube a se restabelecer financeiramente, eles não podem acumular mais uma dívida. E eles têm uma dívida com o jogador. Então, se o jogador chegar, quiser reivindicar a dívida dele e colocar em pauta a negociação, talvez facilite para o Flamengo. Então, vamos torcer para que isso aconteça, até porque o Alan é um jogador interessante. A gente vê ali que ele é um jogador muito habilidoso no meio-campo. E o Flamengo quer a contratação de jogador. A situação do De La Cruz, que eu vim falando ontem, não tá fácil. O River Plate disse lá pro jornal argentino que o Flamengo não chegou a fazer a proposta pelo jogador, coisa que não é verdade. O Flamengo apresentou uma proposta formal depois de ter acertado com o jogador e com o seu staff ali, e com o time que formou o jogador, porque o Flamengo comprou 50% dos direitos do jogador. Então, gente, a questão é a seguinte: está se tornando uma novela ali com o Dela Cruz, e com o Alan já é uma novela há muito tempo. Então o Flamengo quer resolver, quer fechar pelo menos com um dos dois jogadores de começo. Então o Flamengo está nessa correria, a janela vai se abrir dia 1º de julho. Então esse mês de junho está sendo essa correria justamente para isso, para o Flamengo fechar essas primeiras contratações que está mirando, essas contratações de peso. O Flamengo apresentou uma proposta de 9 milhões, só que essa proposta de 9 milhões é o seguinte: não é 9 milhões, toma, 9 milhões. Não, tem cláusulas, o Flamengo tem que atingir ali, o Flamengo no caso tem que ganhar competições para poder pagar alguns milhões que vão faltar ali para fechar esses 9 milhões, e o Galo não quer fechar dessa forma. Mas o Alan segue pressionando o Galo. Ele que não quer continuar lá no Galo. Ele já falou: estou em negociação com o Flamengo, quero ir para o Flamengo, não me prendam aqui, não façam jogo duro. Eu quero sair, eu quero ser negociado, eu tenho interesse em ir para o futebol do Rio de Janeiro. E ele tem direito. Só que no caso, o clube também tem direito de não vender. Mas como um precisa e o outro também quer, pode juntar o útil ao agradável e essa situação se resolver nas próximas semanas. E fala de uma notícia que saiu no Central do Flamengo, uma notícia sobre Léo Pereira, gente. Léo Pereira de saída. Que história é essa? O Flamengo negou uma proposta ali de 10 milhões de euros pelo zagueiro Léo Pereira. Ele recebeu uma proposta ali de 52 milhões de reais. 10 milhões de euros na nossa cotação daria ali 52 milhões. O Flamengo recusou porque o Léo Pereira ele se tornou peça fundamental no nosso time. Ele tá jogando demais. Léo Pereira ele consegue equilibrar a zaga, ele tem saída de bola, tá se tornando um zagueiro ali muito eficiente. Ele tá lesionado, ele não tá, ele não tá disponível para jogo, mas o Léo Pereira, quando tá disponível, ele joga muito bem, gente. Lesionado, o cara continua em campo e faz gol. Lesionado, o cara tem conseguido fazer coisas que outros jogadores ali na zaga não conseguem, como o Davi Luiz. Não sei se vocês lembram de um lance no Mundial. Ele já estava lesionado, ele deu um carrinho num contra-ataque que o outro time lá teve, e ele conseguiu roubar a bola numa agressividade que deu para ver que o Léo Pereira cresceu muito. Eu fico muito feliz de ver que o Léo Pereira ele se tornou assim peça fundamental do Flamengo. Até porque o Léo Pereira chegou sendo muito criticado, sendo muito vaiado, sendo xingado pelas atitudes dele em campo, por ele não estar desempenhando bom futebol. E ele foi evoluindo. É muito bom quando a gente vê a evolução do jogador, porque a gente critica, a gente bate, a gente fala, mas quando o jogador dá a volta por cima e consegue jogar bem, ele mostra
que merece nosso aplauso e merece que a gente reconheça que o jogador deu a volta por cima. Então, parabéns, Léo Pereira. Parabéns pela sua volta por cima que você teve no Flamengo e que você continue evoluindo e não se machuque mais como tem se machucado ultimamente. Então, o Léo Pereira ele segue sendo dúvida para o jogo contra o Grêmio no domingo. Ele que fez um treino separado ontem. Hoje ele vai ser reavaliado. Caso ele tenha disposição, ele vai ser relacionado, mas eu não acho que ele seja ali o titular da posição. Mas vale lembrar, Léo Pereira, ele pode estar ali na lista dos não negociáveis, porque ele tem sido peça fundamental para esse grupo do Flamengo atual, para esse elenco atual. Coloca aqui embaixo o que você está achando do Léo Pereira e do futebol dele, a evolução que ele teve. O Gabigol é outro que segue sendo dúvida, Gabigol que não treinou a semana toda por conta da lesão que ele teve no quadril contra o Fluminense. Ele ficou fazendo treino separado com os fisioterapeutas do Flamengo e não treinou, gente. Ele ficou ali fazendo trabalho separado, tentando fazer a transição para voltar a jogar, mas até o momento ele não respondeu muito bem. Então o Gabigol ele faz muita falta. O Pedro ele é bom, mas o Gabigol ele se entrega muito dentro de campo, ele corre para o lado, corre para o outro, e isso é muito bom, porque ele é muito versátil, ele não é habilidoso, ele não é aquele cara de drible, de correria, mas na partida que ele estiver jogando, ele vai estar marcando, ele vai estar indo para cima, ele vai estar se apresentando, ele vai estar abrindo espaço e vai tentar fazer o gol a qualquer custo. Então o Gabigol ele faz falta, então segue sendo dúvida. A gente tem um jogo contra o Grêmio, a gente precisa ganhar esse jogo, até porque a gente ganhando esse jogo, caso o Palmeiras perca para o São Paulo e o Galo não ganhe o jogo de hoje, não sei contra quem é, o Flamengo pode ali assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que está invicto a 9 jogos, se eu não me engano, 10 jogos, por aí. Acho que é 9 jogos. E se ganhar o Grêmio ou empatar, vai para 10 jogos de invencibilidade. Então, vamos torcer para o Flamengo ganhar, ao invés de empatar, ganhar. É isso que a gente precisa, de uma vitória. Gente, vamos falar sobre a situação do Arrascaeta. Saiu a notícia de que um time mexicano tem interesse na contratação do jogador. Seria ali o Monterrey, time do México. Gente, a questão é a seguinte. Quando saem notícias assim em relação ao Arrascaeta ou a outros jogadores que têm importância muito grande no elenco, a gente fica assustado, porque a gente vê que o Flamengo desde 2019 não conseguiu ali reserva para o Arrascaeta. Não conseguiu jogadores à altura para dominar ali a posição. Então a gente fica preocupado quando vem notícias assim. Mas a questão é a seguinte, gente, não é tão fácil tirar o Arrascaeta do Flamengo. Primeiro, o Flamengo não tem interesse em vender o jogador. E o Flamengo tem a palavra final sobre querer vender ou não, e o jogador também. O jogador não mostra interesse em sair do Flamengo. O jogador, se eu não me engano, ele tem contrato até 2027. A Arrascaeta está muito adaptado ao Flamengo. A Arrascaeta vê que o plano esportivo do Flamengo, por mais que tenha essas falhas com a diretoria, é muito bom pelo elenco que tem e tem chance de ganhar vários títulos. Então a gente vê que o Arrascaeta está muito habituado aqui. O Arrascaeta até conversou com o De La Cruz. E ele falou, se eu não me engano, foi numa entrevista dizendo que seria muito bom ter o De La Cruz, porque o De La Cruz ele joga muito. O De La Cruz que a gente viu no jogo contra o Fluminense, o jogo do River Plate ali, que jogou demais no meio campo, não se acovardou. O Felipe Melo quis crescer para cima dele e não conseguiu nada. Então a gente vê que o De La Cruz é um jogador habilidoso e vai fazer muita diferença nesse meio campo do Flamengo. E a situação do De La Cruz, gente, é a seguinte, como eu falei nesse vídeo no começo, né? O De La Cruz, o River Plate, eles estão fazendo um jogo duro agora para poder negociar com o Flamengo. Por quê? Eles estavam em último colocado no grupo deles da Libertadores. Só que eles ganharam no Fluminense e isso colocou eles de novo na briga, dependendo só de si para se classificar para a próxima fase. E nisso, dependendo só de si, tendo ali o Flamengo também dependendo só de si para se classificar, eles viram, pô, não posso reforçar o meu adversário direto à Libertadores. Então, eles vão fazer jogo duro para vender o jogador, vão querer ganhar mais dinheiro nisso e vão com certeza dizer que o Flamengo não fez proposta. Isso é normal, gente, eles fazerem. Então, eles vão fazer isso, o Flamengo vai continuar insistindo no jogador e eu espero que essa negociação vá para frente. River Plate depende só de si, mas ainda pode ser eliminado da Libertadores. Vamos torcer para que eles caiam e que eles vendam logo o jogador, porque eles também estão precisando de dinheiro. Pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Eu tenho visto o crescimento desse canal e eu vejo que é você que tem feito o canal crescer. Eu venho sempre trazendo notícias aqui do Flamengo, notícias que chegam e eu preparo logo no roteiro e trago notícia para você. Então,
Você se inscrevendo e você curtindo o vídeo, você me ajuda muito. Você faz esse canal chegar a lugares altos. E domingo tem Flamengo contra o Grêmio de Luís Soares. O Grêmio que tá bem, e a gente ganhando, a gente vai ficar mais tranquilo ainda na tabela. Então vamos torcer pra gente ganhar amanhã, pra gente ficar tranquilo, porque o Flamengo tem tudo esse ano para se reestruturar, para voltar a jogar bem, para montar um elenco mais forte ainda com esses reforços e jogar bem e conseguir resultados que levem a gente a conquistar algum título esse ano ou mais de um título. Basta a gente acreditar. A gente quer ver também a evolução do trabalho do São Paulo. O São Paulo chegou, foi muito criticado, agora está tendo mais tranquilidade com essa sequência que o Flamengo está tendo de invencibilidade. E a gente tem visto a evolução do nosso time, e isso tem deixado a gente muito feliz. O Flamengo não jogou nada contra o Racing, jogou mal, mas o resultado ali valeu. A base resolveu, a base do nosso time. Pessoal, então é isso. Como eu já disse, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso, tamo junto. Valeu.